Uhum, ok. Então, na nossa última aula a gente estava falando sobre a Idade Média, né? Sobre o poder da igreja, sobre filosofias, né? Sobre a peste negra. Eu falei até que era profetia, tomar banho, essas coisas. Vocês devem lembrar disso. E aí, o que acontece? Nessa aula de hoje, né, que a gente vai ver agora, eu vou falar justamente sobre a Igreja Católica, né? Sobre como a Igreja Católica se tornou a entidade mais poderosa da Idade Média. A gente precisa entender, primeiro, que a Igreja Católica ela é composta por dois grupos, tá? O clero é composto por dois grupos. E aí a gente vai chamar de clero regular e o clero secular, ok? O clero regular, ele é composto por monges e aí eles vivem em mosteiros, tá? Para quem aqui já assistiu o Doutor Estranho, sabe o que é um mosteiro, sabe o que é um monge, tá? A diferença é que, bem, os monges do Doutor Estranho, eles lutam e possuem joias do infinito, né? Os monges da Igreja Católica, na verdade, eles têm outros superpoderes. Eles têm a missão de fazer cópias, tá? Porque lembre-se o seguinte, a gente está falando da Idade Média, já existiam livros, né? Os livros eles eram escritos, mas não existia computador, não existia impressora, não existia máquina de xerox, então os livros, para poder eles serem reproduzidos, precisavam alguém copiar, né? E uma das missões do monge era servir de copista, ou seja, ele tinha que escrever, fazer a cópia dos livros, né? E aí você vai ter os livros sagrados, você vai ter livros de filosofia, livros de teologia, livros de literatura, os próprios livros da Bíblia, né? Essa era uma das missões dos monges. E a outra missão dos monges, na verdade, era rezar pelos pecados da gente. Ok? Nós somos pecadores e os monges são as pessoas que rezam para livrar a gente dos pecados, pedindo perdão a Deus pelas besteiras que a gente faz, as mensagens que a gente manda, né, aquela ligação que a gente faz, né, aquela piada besta que depois a gente ficou, nossa, peguei pesado, né? Pois é, a missão do monge é rezar pedindo perdão a Deus pelo que a gente faz, tá? E assim, monge, ele vive no mosteiro e até hoje, inclusive aqui em Fortaleza, a gente também tem monges. Existem monges que vivem aqui em Fortaleza, né? A gente tem as irmãs carmelitas do pé descalço, se eu não me engano, são elas, tá? E elas são monjas, né, que é o feminino de monge. Elas são monjas, elas vivem no mosteiro e aí elas só saem, eu acho que 2 vezes no ano. É no Natal e eu acho que na Páscoa, quando Dia das Mães e na Páscoa, não lembro. Mas tipo, são 2 vezes no ano e é tipo assim, pra ver a família e volta pra casa. Ponto. O resto do ano todinho, elas ficam trancadas lá dentro, resolvendo suas coisas, fazendo suas orações, enfim. Mas é só o que tem que fazer, né? Porque as pessoas fazem no mosteiro, que eu não sei o que é, porque eu não sou monge, né? O outro grupo que faz parte do clero, que faz parte da igreja, a gente vai chamar de monges, de padres seculares, tá? E os padres seculares são aqueles padres que vivem nas comunidades. E são esses padres que vão disseminar, né, que vão espalhar uma teologia não, um conceito, uma filosofia, que a gente vai chamar de teocentrismo. O teocentrismo é a ideia de que tudo acontece apenas pela vontade de Deus, tá? Se eu estou dando aula aqui agora, é porque Deus quer assim. Se a Milena tropeçou descendo a escada de casa, é porque Deus quer assim. Se Marcos Davi perdeu um pênalti, foi porque Deus quis assim, certo? Então, nada acontece se não for pela vontade de Deus, tá? O problema é porque, normalmente, a vontade de Deus coincide com a vontade desses padres seculares, tá? E aí vão existir uma série de coisas colaborar, que vão colaborar para que haja o aumento do poder da igreja. O que vai acontecer?
Naquela época, normalmente, só quem sabia ler eram os padres e poucos nobres. Leitura não era uma coisa que todo mundo queria ou que tinha acesso. Então, normalmente, quem sabia ler era padre e um nobre ou outro. A maioria da grande parte da população não sabia ler. Aí o padre chegava e dizia assim, olha, chega para o senhor feudal, né? Eu dizia assim, olha, tá aqui uma carta do Papa dizendo que você precisa me ajudar a resolver isso. Eu preciso que você me dê um terreno. E aí o padre, né, vai chegar para o senhor feudal, vai dizer isso e o senhor feudal vai ficar naquela, né? Vixe, e agora? Bem, eu posso dar o terreno, posso não dar, o terreno é meu. Mas eu não dar o terreno, eu vou estar indo para o inferno, porque eu não vou estar fazendo a vontade de Deus. E aí fica naquela, né? Ir para o inferno ou fazer a vontade de Deus? Ir para o inferno ou fazer a vontade de Deus? Porque era através desse argumento, né, de que você vai para o inferno, é que a igreja conquistava as coisas que ela conquistava. Certo? E aí, tipo, quando eu digo as coisas, tipo, muita coisa. Tipo, essa de ir para o inferno servia para muita coisa. Para ganhar castelo, para ganhar dinheiro, para ganhar roupa, para ganhar comida, enfim, servia para tudo, porque as pessoas elas tinham medo de ir para o inferno. Então, o inferno realmente era um medo real, tanto é que os monges eles vão existir justamente para acalmar a população. Tá? Você não está rezando, mas tem alguém lá no mosteiro rezando por você, para que você não vá para o inferno, certo? E também era usando essa ideia de que você vai para o inferno, que a igreja ela influenciava na política. Né? O que é que acontece? A gente vai dizer que a igreja ela controla dois poderes, né? O poder temporal e o poder espiritual. O poder espiritual é isso que a igreja faz desde sempre, né? Que é cuidar da alma, cuidar do espírito, ligar o homem a Deus, enfim, essa parte todinha aí a gente vai chamar de poder espiritual, de plano espiritual, né? A questão é, a igreja ela também vai interferir no plano temporal. E o que é o plano temporal? São as coisas da terra, são as coisas do mundo, certo? São as coisas terrenas, temporárias, certo? Como a igreja influenciava isso? A igreja influenciava, por exemplo, com a escolha dos reis, com a escolha dos reis, escolha de senhor feudal, quando começar ou quando terminar uma guerra, perdão ou a acusação de uma pessoa, de uma heresia, de um pecado. Então, tudo isso tinha o dedo da igreja, certo? A usura. Usura é a cobrança de juros. E a igreja dizia assim, olha, não pode. Usura não pode. Você não pode cobrar juros em cima de alguma coisa. Se é 10 moedas de ouro, você vai cobrar 10 moedas de ouro. Não existe isso de cobrar juros. Se é 2 quilos de farinha, você vai cobrar 2 quilos de farinha e acabou a história. Não tem preço de juros, certo? Não pode, é pecado. Cobrar juros é pecado. Usura, a gente vai ter a paz de Deus. A paz de Deus é o seguinte, quando a gente... existem lugares que são sagrados. E aí não pode existir guerra nesses lugares. Que lugares são esses? Cemitérios, mosteiros, regiões ao redor do mosteiro, regiões ao redor da igreja, caminhos de romaria, caminhos sagrados, certo? Então, esses lugares, os reis eles não podiam fazer guerra, tá? Também tinha a trégua de Deus. O que era a trégua de Deus? Né? Era a proibição de fazer guerra em dias sagrados. O que são esses dias sagrados? Páscoa, Quaresma, Natal, Dia de Santo, Domingo, Semana Santa. Mas por que, Cabral, não pode fazer guerra nesses dias sagrados? Porque Deus é amor, e se Deus é amor, Ele não faz guerra. E se você está guerreando no dia que você deveria estar louvando a Deus, quer dizer que você está dando mais atenção para a guerra do que para Deus. E aí você vai perder a guerra. E se você perder a guerra, você morre. Se você morrer, você vai para o inferno. Entendeu? E através, sempre com essa história de ir para o inferno. Tudo girava em torno de plantar o medo nas pessoas de irem para o inferno. Tá? E tipo assim, não tinha ninguém para contestar, porque
Ninguém sabia ler. Quem sabia ler eram os padres, os bispos, os monges. E aí, como é que eu vou contestar? Como é que eu vou dizer, não, você está mentindo, eu vou para o inferno? Não. Quem vai contestar? Se eu sei ler e você não sabe, e eu chegar para você e dizer que está aqui na Bíblia, não pode guerrear na quaresma. Como é que tu vai contestar se tu não sabe ler? Está entendendo como é o poder que funciona? Então, é através do domínio do conhecimento que a igreja implantava o medo e controlava a sociedade. Outra forma de manter esse controle era através da Inquisição. Né? Através da Inquisição. Como? O que era a Inquisição? A Inquisição era a perseguição contra pessoas, normalmente eram mulheres, a grande maioria foram mulheres, na verdade, contra as pessoas que faziam heresia. E o que era heresia? Era fazer uma coisa que ia contra a vontade da igreja ou que não era compatível com aquilo que a igreja pregava, né? Por exemplo, vai ter uma coisa que vai ser muito comum, que vai ser as ervas de cura. Ervas de cura, tá? E aí são coisas que a gente usa até hoje. Por exemplo, a alfavaca. A alfavaca é uma planta que você faz um cozimento, e aí você cheira o vapor, aí começa a botar o catarro para fora, certo? E aí, bem, as mulheres eram que dominavam essa questão das ervas de cura, porque as mulheres é quem ficavam em casa e cuidavam do jardim, cuidavam das plantas e tudo mais. E aí a mulher fazia o cozimento pro marido ou pro vizinho, não sei o quê, e o vizinho ficava bom da gripe porque botou o catarro para fora. Só que o que acontece? As curas elas não podem vir de outro lugar senão de Deus. Então só quem podia curar era o padre. Se aquela mulher fez o cozimento e a pessoa foi curada, aquela cura não veio de Deus. Se ela não veio de Deus, ela veio de quem? Se ela não veio de Deus, ela veio do rapaz lá de baixo aqui, ó. E aí o que vai acontecer? As mulheres elas vão ser perseguidas por causa disso, certo? Isso é uma heresia, tá? Isso é um exemplo de heresia, ok? Vão existir outros exemplos, outros modelos. Vão existir outros exemplos. Tá? No livro de vocês vai contar, por exemplo, a história da Joana d'Arc. A Joana d'Arc ela é uma mulher que ela se vestiu de homem, entrou para o exército francês e ajudou a França a vencer uma guerra. Só que, quando a França venceu a guerra, ela foi muito importante na vitória da França, tá? Depois que a França venceu a guerra, que descobriram que a Joana d'Arc era uma mulher, e que descobriram que ela ouvia vozes, ela foi queimada como uma bruxa. Por quê? Porque Deus, ela dizia que era Deus, na verdade. Né? Só que aí Deus não fala com as mulheres, Deus só fala com os homens sagrados, que são os padres. Então, se tinha alguém que não era Deus, que estava falando com a Joana d'Arc, e aí a principal forma de punição para essas pessoas que cometiam heresia era a fogueira. Porque a ideia era, né? O fogo está queimando o seu corpo, sua carne, mas o fogo também está purificando a sua alma para encontrar Deus. É uma parada dessa. O que acontece? Vamos parar por aqui, porque senão não vai dar pra gente falar tudo. E aí o que vocês vão fazer? Em casa, né? Em casa vocês já estão, né? Vocês vão ler a página 29 e a página 30 do livro de história de vocês e responder a primeira e a segunda questão do capítulo 3. Tá bom? É isso aí. Paz de Deus, trégua de Deus. Fique em paz e que o Senhor vos acompanhe.